prazer imenso estar aqui fazendo esse vídeo para responder as questões 71, 72, 73, 74 e 75. 5 questões para você que foram enviadas lá com aquele banco de questões, tá certo? Então vem comigo, vamos resolver essas questões, bora ver quantas tu acertou. Então vamos lá, vamos para as questões que nós vamos resolver agora. Lembra, se você não tem aí o caderno ainda, né, em suas mãos, o caderno de questões, bate um print da tela, né, dá aquele pause que nós vamos seguir. Vou falar em linhas gerais o que se trata essa questão 71. Na questão 71, ela tem o entorno de um restaurante que trabalha com 2 horários, né, em termos de preços, tá certo? O preço até 3 horas da tarde, que vale R$12 o prato, e o preço após as 3 horas, que vale R$9, tudo certo? Sendo que o custo do prato é independente para os 2 horários, ou seja, o custo do prato é sempre R$7, o custo do prato para o restaurante, tá certo? Isso é bom de ter em mente. Outro fator aí, olha, que ele destaca é justamente que a churrascaria ela tem em média 1.000 clientes por dia e ela sabe que 3/4 comparecem até às 15 horas. Então, ela pede qual é o lucro médio, né, por dia dessa churrascaria, tudo bem? Então, naquele esquema texto base, enunciado e alternativa que a gente estava vendo lá em sala, o que vai acontecer aqui? Ó? Olha a situação. Quem é o enunciado? O enunciado é qual o lucro médio por dia da churrascaria. O enunciado é o que vai dizer o que a questão quer. Ela quer o lucro médio diário dessa churrascaria. E aí, só para lembrar você, lucro é o que? É a diferença entre a venda e o custo. Ou seja, aquilo que eu vendo menos aquilo que eu gasto, certo? Isso é o lucro. E uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabecinha é justamente a distinção dos 2 horários aqui. O horário até 15 horas, que tem aí 3/4 dos clientes, certo? Nos casos, 1.000 clientes, né? O preço é R$12, o custo é R$7. Então, para aqui, olha, esses 2 últimos tópicos aqui já dá para analisar e falar o seguinte, ó. Se o lucro é a venda menos o custo, quanto é o lucro por prato nesse período aqui? Nesse período, o lucro por prato é de R$5, certo? Então, já fica com esse valor do 5 aí. Vamos lá. Vamos para o segundo horário agora. Olha o horário de 15 horas. Olha o horário de 15 horas aí. O que vai acontecer depois das 15 horas? Depois das 15 horas, vão ficar 1/4 dos clientes. A ideia está falando, Elias, espera aí. Ele não falou isso lá na questão. Beleza, então vamos analisar aqui, ó. Se eu tenho 3/4, o que é 3/4? É um inteiro que eu dividi em 4 partes. Dessas 4 partes, eu já peguei 3 partes durante a manhã. Vai sobrar quantas partes aqui para tarde, ou no caso, o segundo horário? Vai sobrar uma parte apenas. Então, uma das 4. É por isso que vem 1/4 dos clientes. Tudo certo? E aí vem a ideia, ó. O preço do prato, nesse caso aí, desse horário, já é R$9. Mas o custo continua sendo de R$7, o que dá para a gente um lucro nesse horário, cada prato vale R$2, ou seja, a churrascaria está ganhando R$2 por prato nesse horário aí, tudo certo? Olha o que está acontecendo aqui também, ó. O que a gente vai precisar saber então para ter o lucro no horário? Basta eu multiplicar a quantidade de clientes pelo valor que o lucro é gerado, no caso aí, por cada prato. Então, olha como vai ficar aí, ó. 3/4 de 1.000 é 750. Aí tu deve estar pensando, Elias, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber que 3/4 de 1.000 é 750? Bebê, você multiplica pelo 3 e divide pelo 4. Ou seja, 3 vezes 1.000, 3.000. 3.000 dividido para 4, 750, certo? Estou calculando o valor relativo aí por meio de uma multiplicação da fração pelo número inteiro. A mesma coisa eu vou fazer aqui no segundo horário, olha. Vou pegar 1/4 de 1.000, que vai dar 250. Mesmo esquema, multiplica por 1, que é o numerador, né? 1 vezes o 1.000 é 1.000, e divide pelo denominador. 1.000 dividido para 4 vai dar 250. Então agora eu já sei que eu tenho 750 clientes no primeiro período e 250 clientes no segundo período. O
que eu vou fazer agora aí, Elias? Agora eu já tenho a quantidade de clientes e já tenho o que eu arrecado, o que eu lucro, na verdade, né? O que eu lucro com cada cliente. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar. Vamos fazer essas duas multiplicações aí, ó. 750 vezes 5 vai dar 3.750. E se eu fizer a multiplicação aqui, ó, 250 vezes 2 vai dar 500. Então, ele lucra R$ 3.750 no primeiro período e lucra no segundo período. Então, qual vai ser o lucro total nesse caso? Simples, vamos somar, né? 3.750 mais 500, que se você fizer a conta direitinho, aí você vai ver que vai dar 4.250, tá certo? Acertou essa questão aí? Dá um trabalhinho, né, galera? Essa questão aí, ela já está no nível de resolução de problemas, tá? É a habilidade 3. Lembrando que nós estamos falando aqui, nós estávamos falando de competência 1, né, em nossas aulas presenciais. Tudo certo aí? E olha aí a questão 72. A questão 72 já traz para a gente o que? O conceito de sistema de numeração, bebê. E mais ainda, sistema de numeração egípcio, tá certo? Lembrando, galera, todas essas questões que eu estou resolvendo aqui são questões do Enem, de competência 1 do Enem, tá certo? Vamos lá. Então, basicamente, olha, vou dar uma resumida aqui na situação. Ele fala que ele quer o número egípcio da figura 2, certo? E ele enfatiza lá no texto que o sistema de numeração egípcio, no caso, ele é um sistema de agrupamento, tá certo? Então, se você lembrar, lá nas nossas aulas presenciais, o que eu falava? O sistema de agrupamento é aquele sistema que o valor representado é dado pela somatória dos símbolos que estão sendo utilizados. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Olha a figura 2, qual é lá no texto. A figura 2 é esse daí que eu chamo de um homem ajoelhado, né? 2 peixes, 3 negócios, né? 7 cordas aí e 2 palitos. Então vamos ver o que cada um significa. Para isso vamos recorrer à tabelinha, tá certo? Então olha aí na tabelinha o que acontece. Ó. Aquele homem ali, ele vale 1 milhão. Os 2 peixes vai valer 200 mil. Os 3 dedos vai valer 30 mil. As 7 cordinhas aí vão valer 700 e os 2 palitinhos vão valer 2. Somando tudo, eu vou ter o valor de 1.230.702. Né? Tá feita a questão aí. Alternativa D. Tudo certo aí? Beleza, né, galera? Essa daí é só para aquecer depois daquela questão da 71 ali que deu um pouquinho de nó na tripa aí, né, galera? Então vamos lá. Bora para a questão 73. Questão 73, ele já traz também aí um outro tipo de sistema. É sistema de numeração ainda, no entanto, é sistema de numeração posicional. E o interessante está bem aqui, olha, porque todo sistema de numeração posicional ele tem uma base, tá certo? E ele fala bem aqui no texto, ó, que esse cara, né, no caso esse sistema de numeração, ele era de base vigesimal. Bem aqui, ó, numeração vigesimal. O que significa? Significa que a base desse sistema de numeração é o 20. Tudo certo? Então vamos ver como é que vai ficar aí nesse sistema de numeração. O enunciado ele diz qual é o número decimal que o hieróglifo, né, uma proparoxítona aí, e o hieróglifo da figura 3 representa E. Então ele quer saber qual é esse valor aqui que está na figura 3. Vamos recorrer à tabelinha. A tabelinha diz que esse valor aqui da primeira posição, ele é o 19. Por estar na primeira posição, ele é o 20 multiplicado pelo 20 elevado a 0. 20 elevado a 0 vale 1. Uma vez o 19 é 19. Tudo certo? Na posição 2, isso aqui que eu chamo que parece uma concha, né? Vale 0. Então, o que acontece? 0 vezes o 20 elevado a 1. Por quê? Porque já está na segunda posição e a base é o 20. Então, a potência ela vai aumentando conforme vai a posição. Tudo certo? Só que 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. Então, esse valor ele é 0. E na terceira posição, o que acontece? Na terceira posição, se a gente for olhar aqui para a tabela, olha, eu tenho o valor 13. Tá
certo? Tendo o valor 13. Só que ele vai ser multiplicado por 20 elevado a 2. Né? Ou seja, veio do número 0, do expoente 0, expoente 1, agora já estamos no expoente 2. Se tivesse um próximo número, que Deus nos livre e guarde, seria expoente 3. Próximo número, expoente 4, e assim vai. Então vai ficar 13 vezes o 20 ao quadrado. Vou resolver primeiro a potência, 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, vai dar 400. E 400 vezes 13 vai dar 5.200. E agora, Elias, fiquei com 3 valores aí, o que eu faço? Soma tudo de novo aí. Vamos lá. 5.200 mais 0 mais 19 vai dar 5.219. Alternativa D. Tudo certo aí? Essa daqui, né, do sistema posicional já é um pouco mais delicada, né, do que o sistema de agrupamento. No sistema de agrupamento a gente só fez somar lá tudo. Aqui não, a gente já precisou de potências, multiplicações, então é algo mais sofisticado, né, em termos de operação. Tudo certo? Não esquece, qualquer dúvida, manda o zap. E a questão 74 aqui, a questão 74, ela fala dos tubos que são utilizados aí nas obras, tudo certo? Mas olha o que ele fala aqui no enunciado. No enunciado, ele diz o seguinte, ó, colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. Então, bebê, medida em ordem crescente. Frações em ordem crescente, eu estou falando de relação de ordem dentro dos números racionais. Então, olha o que eu vou fazer aí. Eu vou pegar as frações, que são meio, 3/8 e 5/4. Eu vou escrever esses caras nas formas decimais dele, tá? É uma das formas de fazer. Então, olha o que vai acontecer. Meio, se eu escrever na forma decimal, ou seja, pegar o 1 e dividir para 2, vai dar 0,5. Se eu pegar o 3 e dividir pelo 8, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,375. Se eu pegar o 5 e dividir pelo 4, eu vou ter 1,25. Tudo certo? Então, fiz a representação. É o primeiro passo. O segundo passo, para ficar mais fácil de visualizar, se você ainda não conseguir menor, é você igualar as casas decimais. O que tem mais casas decimais é esse aqui, olha. É o terceiro, é o segundo aqui, perdão. É 0,375. Ele tem 3 casas decimais. Tá certo? Ele então tem aqui 3 números depois da vírgula. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar todo mundo com 3 números depois da vírgula também. Olha como vai ficar. Ó. O 0,5 vai ficar 0,500. O 0,375 vai permanecer. E o 1,25 vai virar 1,250. Certo? E aí, olha, se você pudesse esquecer essa vírgula por um minuto, o que iria acontecer? 375 que é menor que 1.250, tá? Fingindo que a vírgula não existe aí. E aí, então, como ficaria as nossas frações? Meio, né? Olha como vai ficar 3/8, meio e 5/4. Isso significa que o 3/8 é menor do que meio e o meio é menor do que 5/4. Tudo certo aí? Tá certo, né? Qual é a alternativa, então? Letra C. Beleza? Vamos lá então para a questão 75 agora para ver como é que vai ficar. Olha aí essa situação. Bebê, essa questão ela fala de um conjunto, aí, um número de ingressos que deve ser dividido entre algumas escolas. Então, vamos pegar o suprassumo dela aqui. Ó. O enunciado ele pede o seguinte, olha, presta atenção no enunciado, porque esse enunciado ele é um pouquinho mais delicado. Vou já explicar por quê. Ele fala o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter os ingressos segundo os critérios estabelecidos é. Então, o número mínimo de escolas. Bebê, se o número mínimo de escolas que eu tenho para fazer em uma divisão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a divisão com valores maiores. Ou seja, eu vou dar mais ingressos para menos escolas. E aí eu contemplo mais alunos daquelas escolas. Então, o que acontece aqui, bebê? Esse enunciado ele é mais delicado porque ele já está no nível de avaliação da competência 1, né? Que é o nível mais sofisticado lá em termos de habilidade, tá certo? Então, olha o que ele sugere aqui pra gente. O número mínimo de escolas vai ser com a maior divisão de ingressos. Então, já guarda a maior divisão aí e olha os critérios que ele deu lá no texto base. Ele falou que o primeiro critério era que
cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, tá? Então, não tem como. Então, olha os critérios que ele falou lá no texto base, tá certo? Ele falou o seguinte, olha, que cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, né? Então, guarda isso daí. No segundo critério, ele falou, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos, ou seja, a divisão ela precisa ser igual. Então, a gente já sabe que ela é maior, tem que ser a maior possível e que ela precisa ser igual para todos. Terceiro, ele diz que não haverá sobra de ingressos, ou seja, não tem que dividir de forma a sobrar ingresso. Ou seja, a divisão ela precisa ser exata. Olha então, eu tenho que dividir em uma maior quantidade, que seja igual para todos e que não sobre ninguém. Eu estou falando de quem aqui, cara? Eu estou falando do MDC entre 320 e 400, que são os números de ingressos para as duas sessões. Então, eu vou calcular o MDC dessas duas criaturas aí, o 320 e o 400. Bora aqui para o lado, ó. 320 e 400. Um método para você fazer o MDC é pela fatoração simultânea, tá certo? No entanto, aqui, galera, o que eu vou fazer? Para poupar um pouco de tempo, eu vou utilizar somente valores que dividam tanto o 320 quanto o 400. Isso porque eu quero o MDC, tá certo? Se eu quisesse o MMC, eu ia dividir independente de valer só para um ou não, certo? Então, um número que divide os dois aí, um número primo, é o 2. Né? Então, vou passar aqui a divisão, olha, 320 dividido por 2 vai dar 160 e 400 dividido por 2 vai dar 200. Aí, continua a minha divisão por 2, vai dar 80 e 100. Continuo por 2 ainda, porque ainda tem números pares aí, ó. Então, vai dar 40 e 50, que ainda são números pares. Posso dividir por 2. 40 por 2 dá 20 e 50 por 2 vai dar 25. Então, agora eu já tenho um número par e um número ímpar. Não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo seria o número 3, mas nem o 20 e nem o 25 são divisíveis por 3. O próximo número primo é o 5. E aí eu já tenho um divisor comum para esses dois, ó. 20 dividido para 5 dá 4 e 25 dividido para 5 dá 5. Então não tem mais número que divida os dois ao mesmo tempo. Vou encerrar minha conta aqui e vou multiplicar todos os valores que eu encontrei. Então, ó, quando eu faço isso, eu encontro o valor de 80. E quem é esse 80? Esse 80 é o MDC entre o 320 e o 400. Beleza? Mas lembra que esse MDC aí, ele ainda não é a nossa resposta. Ele quer dividir, né, entre as escolas, que seja o mínimo de escolas possível. Então, quer dizer que eu vou ter que dividir 80 ingressos para cada sessão. Então, vou pegar 320 dividir para 80, eu vou ter 4 escolas. E 400 dividido para 80, eu vou ter 5. Então, somando os dois, 4 mais 5 vai dar 9. Alternativa C. Tudo certo? Então, essas foram as minhas questões. Vamos lá. Então, essas foram as resoluções das 5 questões que eu enviei para vocês aí, junto com os professores, né? Foram 21 professores, cada um mandou 5 questões, vocês ficaram com essas 105 questões aí. Essas 5 de matemática já foram resolvidas, então é só sucesso agora. Qualquer dúvida que não foi esclarecida aqui nesse vídeo, você, aluno do CPM, tem a total liberdade para chegar no meu privado e enviar uma mensagem dizendo: Elias, explica um pouco melhor, explica de outra maneira, eu fiz desse jeito aqui, tá certo, né? Eu fiz desse jeito, encontrei um distrator. Você tem total liberdade para enviar essa mensagem para mim, tudo certo? Meu grande abraço e até a próxima.